royalties. Então, é um tema extremamente interessante que envolve a tributação de uma espécie tributária bem específica, que exige alguns requisitos já discutidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e que agora entra em pauta exatamente a constitucionalidade desta exação. Então, essa é a temática, é isso que eu gostaria de debater com vocês aqui, e que tem um impacto muito grande para empresas que lidam com tecnologia, e vejam, é um dos setores que mais cresce no mundo, daí a relevância deste tema e desse assunto. E outro destaque é que a gente está falando de uma contribuição, de um tributo que não é pequeno. Vocês verão agora na análise do caso e perceberão que ele tem um impacto significativo sobre todo e qualquer negócio de base tecnológica. Compartilhe com vocês aí, por favor, sigam aí nas redes, adicionem aqueles que não acompanham ainda os meus perfis, e eu fico inteiramente à disposição aí para trocar ideias com vocês. Então, essa é, digamos, a nossa agenda que eu quero compartilhar aqui. A gente vai falar sobre a CID Royalties em específico, o tema 914, que está na pauta do Supremo, e, por fim, discutir a constitucionalidade ou não desta contribuição, certo? O que a gente precisa para iniciar a conversa, para começar o nosso bate-papo, é entender que é uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Uma contribuição da espécie, né, prevista lá no artigo 149 da Constituição, está lá no artigo 149, a norma que confere competência à União para instituir contribuições, e a gente vai falar, dentre as contribuições, uma espécie bem particular, que é a CID, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, que, por sua vez, tem subespécies. E das subespécies a gente vai analisar uma apenas, certo? Qual é a essência desta contribuição que a difere das outras? Então, a gente tem contribuição social, contribuição de iluminação pública, as contribuições para fiscalização de profissão regulamentada. Então, vamos esquecer o resto. Vamos focar aqui na CID. O que caracteriza a CID? E aqui eu trago a lição do professor Luiz Eduardo Chueri, que fala especificamente da CID que a gente vai examinar, mas ele traz um destaque que deve ser muito bem enfatizado. A contribuição de intervenção no domínio econômico, ela existe para que seja instituído um tributo que vai intervir num determinado segmento e que há uma relação aqui de pertinência entre a intervenção e o produto da arrecadação, certo? Sob pena de nós estarmos tributando apenas com finalidade fiscal, então a gente está falando de impostos, e aí a gente identificaria aqui uma flagrante inconstitucionalidade se houvesse uma contribuição disfarçada de imposto, simplesmente para arrecadar mais recursos para o Estado. A contribuição de intervenção no domínio econômico, ela exige para fazer uma intervenção, e notem, há uma expressão que precisa ser compreendida por aqueles que estão nos acompanhando, especialmente aqueles amigos, colegas que não entendem muito alguns fundamentos na economia. Então, é evidente que, e eu, por minhas convicções, entendo que o quanto mais livre for o mercado, melhor será o seu ajuste, e eu acredito fortemente na livre regulação e na força do que se chamou de mão invisível do mercado. Então, naturalmente, ele se corrige. No entanto, a gente não pode desconhecer que existem falhas de mercado, e a literatura econômica é farta, é vasta nesse aspecto para identificar o que são falhas de mercado e como é que elas podem ser corrigidas. Então, se existe uma razão para instituir uma contribuição de intervenção no domínio econômico, a razão é corrigir falhas de mercado. Então, há segmentos que existem certos monopólios, há segmentos em que há dificuldade de ingresso, barreiras para ingresso. Existem várias razões que levam à criação, à formação de falhas no mercado. E aí, eventualmente, a nossa Constituição, nos seus artigos 170 e seguintes, ela é muito clara em definir aquilo que é
falha de mercado, e é aquilo que deve ser a atuação do Estado, deixando, expressamente no texto constitucional do artigo 170 até o artigo 175, claro que a intervenção direta do Estado, ela é exceção, e ela deve se dar, por regra, de forma supletiva, subsidiária, corrigindo, eventualmente, falhas por meio de indução, de comportamentos, jamais, e excepcionalmente, por meio de instituição de monopólio. Isso é bem importante que a gente compreenda, até para resolver outros problemas que envolvem direito constitucional e, especialmente, direito econômico. Pois bem, então, intervir na economia significa atuar, de alguma forma, para que sejam promovidos aqueles princípios que estão lá na Constituição, volto a dizer, artigo 170 até o artigo 175, que falam de que modo o Estado vai intervir na economia. E reitero, repito, de forma supletiva, subsidiária, induzindo condutas, coordenando ações, jamais atuando, intervindo ou distorcendo o sistema de preços do mercado. Então, essas são algumas premissas importantes. A contribuição expressa na Constituição, artigo 149, ela tem várias subdivisões. Nós estamos examinando uma delas, que é a CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, e para que ela exista de forma válida, ela tem que se vocacionar, se dedicar, se concentrar na correção das chamadas falhas de mercado, observando os princípios definidos lá no artigo 170 e seguintes da nossa Constituição, certo? De modo que a gente precisa entender, e eu estou compartilhando algumas lições doutrinárias aqui com vocês, referindo quais são os autores e de que modo ele deverá, a posição desses autores, para chamar a atenção de um outro aspecto aqui extremamente interessante. Todo e qualquer tributo, ele caracteriza uma intervenção. Então, isso é inegável. Todo e qualquer tributo, seja ele na sua subespécie taxa, impostos, contribuições, lato sensu, qualquer espécie tributária, ele inexoravelmente desencadeará uma intervenção na economia, estimulando condutas, desestimulando condutas, e aí a literatura econômica também é muito interessante nesse aspecto para identificar o que se chama de peso morto da tributação. Em outras palavras, é aquele efeito que a instituição ou majoração de tributos faz com que determinados comportamentos sejam desestimulados, puxando para baixo, olhando num gráfico o comportamento de oferta e demanda. Então, esse chamado peso morto da tributação, ele deprime, ele puxa, ele constrange certos comportamentos, desencadeando de forma inevitável efeitos na economia, certo? Então, esse é um aspecto bastante importante. Daí, poderíamos dizer que todo e qualquer tributo é uma CID, se a gente pudesse simplificar aqui. E aí, a pergunta que cabe é, então, por que tem um outro? Por que tem um outro específico? Por que tem uma outra, um outro tributo que diz, não, esse realmente é verdadeiramente um interventor na economia e que vai atuar de forma mais eficiente? Tenho lá minhas ressalvas, e pelas minhas convicções eu não acredito nisso, mas enfim, o meu compromisso aqui enquanto professor é analisar o sistema tributário e analisar esse tributo a partir da jurisprudência trilhada pelo Supremo Tribunal Federal. E pela jurisprudência trilhada pelo Supremo Tribunal Federal, podemos dizer que é necessário, sim, ter a identificação dessa finalidade, e essa finalidade tem que ter uma relação de pertinência com os princípios constitucionais que regem a forma de intervenção do Estado na economia, sob pena de a gente simplificar a tributação, dizendo que qualquer tipo de CID será legitimamente constitucional, porque ela intervém na economia, de fato intervém.
Mas essa intervenção, ela é constitucionalmente válida? Aí é que vem a discussão para fazer a aferição, e esse caso é muito emblemático para a gente estudar exatamente como é que funciona. Então, aqui eu destaco e trago aos amigos os dispositivos da Constituição que identificam quais são as diretrizes, quais são os fundamentos que autorizam, segundo o texto constitucional, intervenções visando corrigir certos problemas, promover certos estados ideais de coisas, certos princípios, certos bens jurídicos tutelados. E aí, exemplificativamente, aqui a gente fala sobre a função social da propriedade, tem a contribuição do INCRA, a livre concorrência, a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente, redução de desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego, estímulo das micro e pequenas empresas. Então, e por aí vai. Então, trago aqui os princípios e trago alguns exemplos de algumas contribuições que foram identificadas pelo Supremo, volto a dizer, ressalvando a minha opinião pessoal, que é contrária à ideia de contribuição de intervenção no domínio econômico, mas, enfim, analisando o arcabouço normativo brasileiro e analisando os precedentes do Supremo, nestes casos foi considerado válida pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, meus amigos, uma vez considerado válida, uma vez legitimada do ponto de vista constitucional a instituição de CID, elas se proliferaram. E aí, aqui eu trago apenas, eu receio que eu não tenha aqui abarcado todas as CIDs. Eu trouxe uma lista exemplificativa, aqui são algumas, elas estão elencadas aqui. Algumas talvez vocês nunca tenham ouvido falar, algumas CIDs vocês talvez nunca tenham ouvido falar ou imaginavam que era um outro tipo de tributo, pois aqui estão algumas delas e os seus fundamentos, os seus dispositivos que as instituíram. E aí vamos falar agora especificamente da CID Royalties. Tá? Então, identificamos CID, uma espécie de contribuição, definimos quais são as características dessa espécie de contribuição, e agora é chegado o momento da gente exemplificar, examinar de forma mais detida uma das espécies de contribuições, CID Royalties, certo? CID Royalties, ela foi instituída pela Lei 10.168 de 2000, então ela institui lá no ano de 2000, a gente já está falando de 22 anos atrás. E aí a gente pode eu já dou meus pitacos aqui de provocação, de questionamento. Há 22 anos atrás, ela foi instituída, há 22 anos ela é cobrada, e aí eu já deixo aqui a pergunta, né? O quanto esse setor, esse segmento, essa falha de mercado foi corrigida, foi melhorada, e os princípios constitucionais foram efetivados por meio da instituição dessa contribuição. Deixo esse ponto de interrogação para que vocês analisem, se questionem e verifiquem se efetivamente houve a concretização desse esquema. Institui para intervir na economia, corrigir falha de mercado e promover princípios constitucionais. Eu instituí. Isso foi realizado? Essa relação aqui, depois de 22 anos? Deixo a pergunta no ar. No ano de 2001, essa contribuição ela é modificada e o seu espectro de cobrança ele é ampliado. Então, no curto espaço de tempo de um ano, ela é instituída e ela já é ampliada. E a gente vai examinar um pouquinho melhor o que se trata, como é que isso se deu nessas duas normas. Então, vamos lá. Vamos pegar o artigo 2º da lei, que definiu sobre o que incidiria a contribuição de intervenção no domínio econômico. Então, vamos lá. No artigo 2º, para fins de atendimento ao programa de que trata o artigo anterior, então foi instituído um programa, certo? Foi criada a contribuição de intervenção no domínio econômico devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso e adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes domiciliados no exterior. Então, vamos lá. Está definido aqui no artigo 2º o seguinte: quem no Brasil
contrata a cessão, a licença de uso de tecnologia detida no exterior, por um residente domiciliado no exterior, e traz para o Brasil para usar isso, e está pagando para este detentor no exterior, este negócio jurídico deve ser tributado pela CID. E aí vamos entender um pouco da racionalidade do legislador. O que o legislador pensou? Olha, eu tenho que, de um lado, promover a tecnologia no Brasil. O Brasil ele é atrasado do ponto de vista tecnológico em vários aspectos. Então, qual seria a forma de nós promovermos isso? Como a gente importa tecnologia, nessa contratação de transferência de tecnologia, uma parte dessa tecnologia contratada, que o dinheiro vai para o exterior, ficará no Brasil para incentivar o desenvolvimento tecnológico no Brasil. Olha, que bonito. Do ponto de vista assim, teórico, muito bonito, faz todo sentido. Se nós contratamos do exterior tecnologia, não temos no Brasil, então vamos não impedir a contratação, mas a contratação realizada ensejará a incidência de uma contribuição que deverá promover essa finalidade de desenvolvimento tecnológico, certo? E aí a lei, ela explicita o que vem a ser transferência de tecnologia. Então, considera-se transferência de tecnologia a exploração de patentes ou de uso de marcas ou os de fornecimento de tecnologia para prestação de assistência técnica. Opa, caput define lá qual é o âmbito de incidência, parágrafo 1º define um pouquinho melhor. E aí, em 2007, a Lei 11.452, em razão de muita discussão sobre o que é efetivamente transferência de tecnologia, incluiu o parágrafo 1º-A, dizendo o seguinte: não incide a contribuição sobre a remuneração de licença de uso ou direitos de comercialização e distribuição de programa de computador. Então, por exemplo, eu comprei um software, um app de alguma empresa que está sediada no interior, comprei pela internet, paguei com um cartão de crédito a transferência do uso, da licença de uso, mas isso é, digamos, um software, digamos, comercializado em larga escala, para qualquer pessoa, qualquer cidadão pode ter acesso. Este não é tributado. Então, o parágrafo 1º excepciona e diz que este tipo de negócio não será tributado, certo? Salvo, diz o dispositivo, quando importar e envolver a transferência da correspondente tecnologia. Opa, então, peraí. Eu comprei um determinado software, não foi simplesmente me autorizado o uso dele. Ele é um contrato que envolve a possibilidade de eu explorar essa tecnologia e me autorizar a explorar ela comercialmente no Brasil. Aí, então, a gente volta para a regra geral do caput do artigo 2º, certo? Mas aí a gente precisa entender aqui o parágrafo 2º, que está ali, foi ampliado por força da lei em 2001, passando a valer a partir de 1º de janeiro de 2002, a ampliação que foi introduzida na norma. Então, diz o parágrafo 2º, a contribuição passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contrato que tenham por objeto serviços técnicos de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes e domiciliados no exterior. Opa, agora começou a complicar. Serviço técnico. O que é serviço técnico? Aqui abre uma janela para um mundo. Afinal de contas, eu sou advogado, eu presto um serviço técnico. E isso está dentro da previsão normativa. Eu precisei contratar uma assessoria sobre design. E o cidadão está sediado no exterior. Essa consultoria contratada é um serviço técnico que enseja a cobrança da contribuição, dada a amplitude normativa com que foi descrita
no parágrafo 2º, nós poderíamos enquadrar qualquer tipo de serviço dentro da hipótese. Mas a gente volta para aquilo que a gente examinou agora há pouco. Há minutos atrás, a gente estava examinando para que serve uma CID, qual foi a instituição dessa CID em específico, CID Royalties. Intervir num segmento de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de tecnologia, extremamente defasado no Brasil, e como nós somos dependentes do exterior e temos muita contratação de tecnologia do exterior, essa contratação será tributada e uma parte desses valores servirão para promover a tecnologia no Brasil. Até aí parece fazer sentido. De novo, ressalvando o meu ponto de vista pessoal, mas parece fazer sentido. O que não faz sentido algum é eu tributar todo e qualquer serviço técnico contratado do exterior por essa contribuição, a pretexto de estar intervindo na economia e promovendo tecnologia. E aí a gente vai estabelecer alguns questionamentos, certo? Então, esse dispositivo, como eu falei, né, foi introduzido pela Lei 10.332 em 2001, passando a valer a partir de 1º de janeiro de 2002. E esse é o arcabouço normativo, esse é o panorama legislativo que nós temos até hoje, até o ano de 2022, vigoram estas regras, tá? Ainda para explicitar e deixar mais claro ainda o aspecto material, esses valores incidirão sobre essa contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues ou empregados ou remetidos a cada mês a residentes domiciliados no exterior. Então, eu tenho um contrato que eu tenho que pagar prestações mensais para esse desenvolvedor da tecnologia no exterior. A cada mês eu tenho que recolher a contribuição CID Royalties, tá? Qual é a delimitação espacial? Então, aonde que deve ser exigido? Por força do princípio da territorialidade, né? A lei brasileira ela não deve ter caráter extraterritorial, fora as questões que a gente examina lá na tributação da renda, né? Que é um capítulo à parte, mas via de regra a lei brasileira alcança os seus limites territoriais, logo só pode ser exigido de empresas brasileiras sediadas no Brasil sobre as remunerações pagas, creditadas, remetidas para o exterior, certo? O aspecto temporal é importante aqui. O pagamento será efetuado até o último dia útil da quinzena subsequente ao mês do fato gerador. Então, eu paguei este mês, agora estamos exemplificativamente aqui no mês de maio, então até o último dia útil da quinzena seguinte, a gente tem que recolher a contribuição CID Royalties em favor da União, certo? E aí vem o aspecto quantitativo. Então, como é que eu calculo essa contribuição? Base de cálculo é o valor pago, creditado, contratado, a título de transferência de tecnologia. Então, eu contratei $1.000, converto isso para reais, a base de cálculo será convertida em reais, pagos naquele mês, transferidos naquele mês, e a alíquota será, aqui importante, 10%. Então, vejam, não é um tributo barato, não é um tributo pequeno, módico, é um tributo pesado, impacta em 10% sobre o negócio. E isso é fator, sim, de desestímulo, isso é peso morto, porque, eventualmente, eu posso desistir de celebrar certos negócios de transferência de tecnologia e desenvolvimento da minha empresa justamente por não querer pagar a CID Royalties e porque ela pode ser o fiel da balança. Olha, a partir daqui já não começa a fazer sentido eu contratar esse tipo de tecnologia, porque vai ter um peso de 10% a mais sobre o meu plano de negócios. Então, aqui eu tenho, sim, um elemento extremamente pesado, importante, decisivo, para a definição de alguns negócios ou não realização de tantos outros. E é justamente os que não foram realizados, os negócios que foram desestimulados por essa contribuição, que são o meu maior ponto de crítica para esse tipo de tributo. O aspecto pessoal está definido lá no artigo 2º, que a gente já reproduziu, né, que é a definição das pessoas jurídicas que contratam essa transferência de tecnologia,
Isso é a utilização de tecnologia do exterior. Então, são as empresas contratantes que devem pagar para o Estado brasileiro, em específico União Federal, a contribuição. E aí surge, definidas essas premissas, estabelecido aqui o contexto geral, surge o tema em repercussão geral, o tema 914, aqui está o número do recurso extraordinário, que foi afetado em repercussão geral. É curioso, ao abordar esse caso, porque ele é um mandado de segurança impetrado lá na origem, em São Paulo. Ele foi julgado improcedente. A sentença foi confirmada pelo TRF da Terceira Região. Ele teve o seu recurso extraordinário inadmitido pelo relator, por entender que não havia nenhum tipo de infração à Constituição, então foi monocraticamente inadmitido. E aí, em agravo, é que o relator, de certo modo, se retrata, acaba dando provimento ao agravo, mas não diz isso, então não está escrito, é curioso, né? E mais curioso ainda que venha de um processualista, né? O ministro Luiz Fux é um processualista que conhece detalhadamente, especialmente o novo Código de Processo Civil. Ele dá provimento, mas não diz que dá provimento ao agravo, transforma ele em RE, afeta e diz que tem repercussão geral e passa a tratar como um caso representativo aí de controvérsia, que é esse leading case que a gente está reproduzindo aqui na nossa tela. Então, ele foi reconhecido desde 2016, estamos aguardando aí há mais de 5 anos, 6 anos, este caso, ser resolvido. Parece que no ano de 2022 ele será colocado em pauta e será finalmente julgado. Então, o que a petição inicial sustenta, né? Então, é uma empresa que questionou a cobrança dessa contribuição, especialmente em relação ao seu serviço, dizendo que, olha, eu estou sendo exigido, cobrado CID para determinados contratos e pagamentos que não caracterizam necessariamente transferência de tecnologia e não estavam determinados daquele arcabouço delimitação de finalística, de relação de pertinência entre a contribuição que estava sendo cobrada e a finalidade que deveria ser promovida. De modo que ela é inconstitucional, essa contribuição. Então, aqui eu trago como é que foi julgado pelo TRF da Terceira Região. Curiosidade nesse precedente é que a relatora, à época desembargadora, hoje é ministra do Superior Tribunal de Justiça, ministra Regina Helena Costa, que é doutrinadora, tem obra específica sobre o tema e trata do assunto com muita propriedade. Neste caso aqui, eu ouso e respeitosamente discordar da ministra, por entender que ela não ofereceu a melhor solução, e não só ela, mas a corte aqui, o acórdão recorrido, que eu reproduzo para vocês na tela aqui. Então, essa é a ementa do acórdão. Então, ela começa dizendo que a contribuição de intervenção do domínio econômico, ela exige, meramente tem que estar na lei, tem que estar na lei lá o setor que você vai intervir. E lá no texto da lei 10.168 havia o setor, então aí está resolvido. Essa é uma jurisprudência bem antiga do Supremo. O Supremo de fato pensava dessa forma, dizendo que se está na lei, constitucionalmente é válido. Se houver desvio na aplicação dos recursos, aí é um outro problema que não de validade do tributo. Essa jurisprudência foi superada no Supremo. Mas, enfim, aí ela vai descendo no detalhe, dizendo que a lei ela está alinhada com os ditames constitucionais de promoção do desenvolvimento tecnológico, artigo 170, 174, 218, 219, que é lá o capítulo que fala sobre educação, ciência e tecnologia da nossa Constituição. E aí ela invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal para dizer que, olha, o Supremo já decidiu que não é necessário que os recursos arrecadados sejam empregados especificamente no setor
que é tributado. De fato, essa jurisprudência existe, os precedentes existem, eu vou reiterar eles agora em seguida, e, de fato, o Supremo Tribunal Federal tem este posicionamento. Não é necessário, não é obrigatório que a contribuição de intervenção no domínio econômico ela seja tributada num determinado segmento e o contribuinte veja revertido para ele aquele valor de modo a ser requisito de validade. Mas ela avança e diz o seguinte, que no caso concreto, as remunerações pagas, neste caso do contribuinte específico, eles são irrelevantes à questão da referência da data da celebração do contrato. O que importa é o momento do pagamento creditado. Então, ela afasta a ofensa à isonomia, então, que eventualmente estaria se discriminando certos segmentos, e ela afasta essa violação do princípio da isonomia tributária. E aí, por fim, ela diz que a razoabilidade e a proporcionalidade não foram violadas, porque sim, passam pelo teste da proporcionalidade naquelas características, analisando o caso concreto. Isso ela fala na íntegra no seu voto. E ela identifica que, no caso, efetivamente há execução de transferência de tecnologia amoldando o caso concreto à hipótese normativa, daí porque julgando, denegando a segurança, mantendo a sentença que denegava a segurança no primeiro grau. Quais são as teses que são suscitadas no recurso extraordinário? Primeiro, desvio de finalidade. A finalidade era criar uma contribuição que tributaria tecnologia, transferência do exterior para o Brasil, para promover a tecnologia no Brasil. O outro tema tratado no recurso extraordinário diz que deveria haver uma lei complementar tratando de regra geral, e as contribuições, como se sabem, elas não têm uma regra geral, porque no CTN, norma, a lei complementar, recepcionada pela Constituição como tal, ela não trata das contribuições de intervenção do domínio econômico. Logo, estaria faltando uma lei complementar, o que estaria caracterizando uma violação à reserva de lei complementar sobre normas gerais específicas das contribuições. Referibilidade entre tributo e contribuinte, então o tributo tem que ter referência com o contribuinte, e violação à isonomia tributária, são as teses suscitadas. O que já foi enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal já enfrentou, já disse que não é necessário a instituição de lei complementar específica para cada uma das contribuições de intervenção do domínio econômico. E aqui a gente tem um precedente referindo especialmente, exatamente o caso da Lei 10.168, a CID Royalties. Então, isso já foi julgado aqui, um precedente do ministro Gilmar Mendes, afastando a necessidade de lei complementar. Então, essa tese, evidentemente, ela será rechaçada, salvo se a corte decidir fazer um overruling do seu posicionamento. A questão da referibilidade também já foi superada, o precedente é até um pouco mais antigo, ela é de 2004, quando o ministro Carlos Veloso apreciou exatamente essa questão, né? E diz, olha, não exige a vinculação direta do contribuinte com os benefícios que ele possa perceber, contribuinte, com a intervenção no domínio econômico. Então, significa, essa impetrante, ela tem que perceber as vantagens da contribuição com a promoção das finalidades econômicas que estão lá na sua atividade específica? Não, diz o Supremo. Não há necessidade dessa referibilidade. Aqui trago um precedente um pouquinho mais recente do ministro Ricardo Lewandowski, que vai na mesma trilha, afastando essa ideia de referibilidade da contribuição. E aí, a questão da isonomia, o Supremo também apreciou, e esse também é um precedente do ministro Ricardo Lewandowski, e aqui a apreciação especificamente da Lei 10.168. Então, a Suprema Corte já examinou a Lei 10.068 e já se pronunciou sobre a suposta ofensa
a isonomia. E aí, a tese aplicada pelo Supremo é que o STF, a Corte Constitucional, é legislador negativo. Ele pode excluir hipóteses normativas conflitantes com o texto constitucional, mas ele não pode incluir, acrescentar norma no texto, o que era verdade, era a posição do Supremo durante muitos anos, mas há muito tempo já não é esta a posição da Suprema Corte, quando ele atua como legislador positivo. Em várias outras hipóteses, ainda não na esfera tributária, não se tem notícia na esfera tributária, mas ele age sim, tem agido como legislador positivo, dado o ativismo judiciário do Supremo Tribunal Federal. E aí fica a pergunta, né? Qual será o julgamento do Supremo? É constitucional a contribuição? E aí, o que eu considero importantíssimo? O critério finalidade. Então, para que foi constituída? Sob pena da gente voltar ao ponto inicial do nosso encontro de hoje, em que nós falávamos, olha, todo tributo intervém na economia. Então, qualquer tributo por intervir na economia é constitucional, logo, não tem por que existir CID. Não, existe a CID porque ela intervém na economia e ela promove uma finalidade específica que tem que ser prestigiada, verificada no caso concreto. Então, e aqui a gente tem um precedente da Ellen Grace, que ela reconhece exatamente isso. O critério de finalidade é a marca essencial das contribuições do exercício da norma de competência definido pela nossa Constituição. Então, aqui tem um outro precedente do ministro Dias Toffoli, que ele, de novo, vejam, aquela jurisprudência antiga dizendo que basta estar na lei, que se está na lei está resolvido. Não, tem que estar na lei e tem que promover efetivamente aquela finalidade sob pena de ser inconstitucional. Então, e o que a gente verifica ao longo desses 22 anos? Que as atividades foram tributadas, essa transferência de tecnologia, um tributo pesado, pouco, quase nada foi feito com o produto da arrecadação desse tributo, é insignificante, é marginal o efeito desse tributo como forma promotora, indutora da finalidade da intervenção estatal que se pretendia. Isso a gente pode pegar com os números, é só pegar lá os dados disponíveis no Tesouro, com os valores que foram arrecadados e os fundos criados para a promoção dessa finalidade e os resultados obtidos, né? Porque é inegável que algum recurso foi investido de fato, é inegável que houve promoção da tecnologia, desenvolvimento tecnológico no Brasil, mas esses resultados eles são pífios. Dado o volume investido, a promoção da finalidade foi muito menor do que a restrição da atividade econômica que ela gerou nesse período. E daí a razão para se sustentar em inconstitucionalidade. E aí tem um outro tema que é extremamente relevante, porque naquela norma que foi criada, foi introduzido o parágrafo 2º em 2001, passando a valer em 2002, se ampliou demasiadamente o âmbito de incidência da contribuição. E aí, vejam só, soluções de consulta da Receita Federal de 2019, definindo o que significa licença de uso. Então, qualquer tipo de licença de uso, qualquer tipo de cessão é utilização de transferência de tecnologia para efeito da incidência da CID Royalties, o que não é o que está escrito no parágrafo 1º, que foi introduzido lá em 2007, uma solução de consulta recente, 2019, da Receita. Aqui essa solução de consulta ela vai assim às raias da loucura, do absurdo, dizendo que serviço advocatício sim, tributado pela CID Royalties. Afinal de contas, é um serviço técnico específico, de modo que a contratação desse serviço lá no exterior, pago por brasileiro, é objeto de tributação, o que não tem nada a ver com a norma originária, com o objetivo criado lá na sua origem, certo? E vejam aqui, montagem e instalação de equipamentos. Não é tecnologia, não é transferência de licença de uso,
é montagem de equipamentos, a solução de consulta 228 de 2018, também recente, entende que isso enseja a tributação de seed royalties. Então vejam a importância desse julgamento, para se pelo menos delimitar o que é objeto de incidência e até que ponto a lei de 2001 ela ampliou, de fato, a abrangência da seed royalties. Então, me parece que a incidência dessa contribuição, dessa seed, para além da hipótese para a qual ela foi criada, que era tributar a importação da tecnologia que não tem no Brasil para promover a tecnologia no Brasil. Isso foi por completo desvirtuado. E se isso for atentamente analisado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, eu não tenho dúvida de que eles chegarão à conclusão de que, sim, há violação à diretriz constitucional que estabelece esse critério de finalidade. Eu espero, meus amigos, que tenha sido útil aqui a nossa conversa, esse estudo de caso, e fico à disposição aí para a gente continuar conversando na sequência. Grande abraço!